Olá amigos do Com Café, tudo bem? Eu me chamo Felipe Amorim, eu sou teólogo, tenho uma especialização em docência universitária e também uma especialização em psicologia pastoral. Escrevi alguns livros e alguns deles na área da família, aliás um deles na área da família, que é o livro Uma Só Carne, 12 Semanas para Transformar a Sua Família. Mas os outros livros que eu escrevi, todos eles têm a ver com a área espiritual. Especialmente o último, que fala do poder dos hábitos espirituais. Por que eu estou falando sobre espiritualidade em um congresso sobre casamento feliz? Por um motivo muito simples. É que não existe casamento feliz se não existe espiritualidade no casamento. Se não existe contato com Deus. Quem criou o casamento foi Deus. E só Ele tem condições de dar o tom certo da felicidade no casamento. Um casamento sem Deus pode até ter momentos alegres, mas ele não tem uma felicidade constante, uma felicidade plena. Por isso, hoje eu quero conversar com você sobre espiritualidade para o casal, para a família. A gente vive hoje numa sociedade onde as coisas, os relacionamentos são muito superficiais. E onde o relacionamento, uma sociedade onde o relacionamento com Deus também é muito superficial. As pessoas acham que apenas ir a uma igreja, apenas fazer uma oração de vez em quando é o suficiente para que você tenha contato com Deus, para que você tenha intimidade com Deus. Porque as pessoas estão acostumadas a ter coisas instantâneas. Hoje você quer um suco, você pega um pozinho e faz um suco instantâneo. Você quer comer um macarrão, você faz um macarrão em 3 minutos. Você quer ter um físico bonito, então você não tem mais. As pessoas não querem mais demorar o tempo de treinamento e malhação. Elas tomam um anabolizante lá e resolvem o problema, embora isso traga um prejuízo para a saúde muito grande. Mas o que eu estou tentando te falar é que as pessoas querem coisas instantâneas. Por exemplo, os relacionamentos hoje são relacionamentos instantâneos, você já viu? As pessoas se relacionam pelas redes sociais de uma forma muito superficial. Há um relacionamento hoje entre os jovens, por exemplo, chamado de ficar, que é simplesmente aproveitar-se do corpo do outro sem compromisso algum. É um relacionamento superficial. As pessoas querem as coisas muito rápidas hoje. Até os relacionamentos, eles querem muito rápido. E os relacionamentos com Deus, as pessoas também estão querendo de forma muito rápida. Eu estava lendo uma reportagem esses dias sobre o Facebook, que é a rede social mais famosa hoje, né? E a reportagem estava dizendo que os jovens estão saindo do Facebook porque as respostas são muito lentas. Estão trocando o Facebook por outros aplicativos, outras redes sociais que têm uma resposta mais rápida. Porque cada vez mais as pessoas não querem respeitar o processo. Elas querem coisas rápidas. Porém, ter uma espiritualidade no casamento, ela não isso não vem de um acontecimento rápido. Uma espiritualidade genuína no casamento, ela é parte de um processo. E sabe qual é o problema de você querer ter uma espiritualidade que seja instantânea, que seja rápida? Você tem pressa em ter relacionamento com Deus. Então você talvez lê a Bíblia muito rápido, talvez faz uma oração rápida, e essa pressa faz com que você não consiga ter toda uma base espiritual para suportar as coisas do dia a dia. E aí, como você se decepciona, você comete erros, vem uma decepção sobre a espiritualidade, finalmente você desanima e você desiste dessa coisa de espiritualidade e aí acaba abandonando essa ideia da espiritualidade no teu casamento. Mas eu quero te dizer que a espiritualidade ela não pode ser instantânea. Ela precisa ser um processo. E eu quero te dizer hoje, aqui da sala da minha casa, que o teu casamento precisa ser um casamento espiritual. Você precisa ter um casamento a 3. Opa, calma, eu vou te explicar.
Como assim um casamento a três? É você, o seu cônjuge e Deus. A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra tão facilmente. E eu estou sugerindo a você hoje que tenha um relacionamento a 3. Você, seu cônjuge e Deus. E isso só é possível se você tiver um processo de crescimento espiritual. Antes de eu te falar como você pode fazer para que a tua família seja uma família mais espiritual, eu preciso te dizer que boa parte dos problemas que os casais enfrentam hoje é porque eles estão esquecendo dos ensinamentos de Deus e da espiritualidade. Por exemplo, quando acontece uma traição conjugal, é porque um dos cônjuges esqueceu da recomendação de Deus para não adulterar. Quando acontece uma briga e um ofende o outro, é porque o cônjuge ou os cônjuges esqueceram que precisam tratar-se um ao outro como Cristo tratou a igreja. Você percebe que quanto mais próximo de Deus e do que Deus ensinou para nós através da Bíblia, mais felizes nós seremos. Eu queria que você imaginasse um triângulo. Esse triângulo, nos seus 3 vértices, estão você, seu esposo ou sua esposa e Deus. Imagine que nos vértices de baixo estão você e a sua esposa, o seu cônjuge, você e seu esposo. E no vértice de cima está Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, e quanto mais próximo de Deus o seu cônjuge estiver, mais próximos vocês estarão um do outro. Você conseguiu visualizar? Um triângulo, vocês estão na base, Deus está em cima. Quanto mais próximos de Deus, mais próximos um do outro. É por isso que eu quero te falar hoje sobre a importância da espiritualidade na tua família. E como você pode fazer para adquirir esta espiritualidade. A Bíblia tem o exemplo de um homem chamado Jó. A Bíblia diz que a família de Jó é uma família feliz. Está lá em Jó capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler para você aqui. Jó capítulo 1, versículo 5 diz assim: decorrido o turno de dias, santificava Jó os seus filhos, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A gente lembra muito de Jó, do sofrimento dele, mas antes do sofrimento a Bíblia descreve uma família muito feliz. E a família de Jó era feliz porque eles tinham essa preocupação com a sua espiritualidade todos os dias, respeitando um processo que é diário, contínuo e enquanto dure a vida. Bem, aí você pergunta, mas como é que eu posso atingir uma espiritualidade? Ou como o meu casamento pode atingir um nível espiritual de tal forma que nós consigamos estar mais próximos de Deus e, portanto, mais próximos um do outro? Não esqueça da figura do triângulo. Quanto mais próximo de Deus, mais próximos um do outro. Eu vou te dar 5 passos, 5 atitudes que você tem que tomar para que você esteja mais próximo de Deus e, portanto, mais próximo do seu cônjuge. Primeira atitude: você precisa estudar a Bíblia todo dia. Você precisa estudar a Bíblia todo dia. Em João capítulo 17, versículo 17, diz assim, o próprio Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no Salmo 119, 11 diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. E para você conseguir ter mais proximidade com Deus, você precisa estudar mais a Bíblia. Você precisa dedicar todo dia um tempo para que você conheça mais o que Deus quer do teu casamento. O que Deus quer da tua família, o que Deus quer de você como marido ou como esposa. Você precisa ter mais intimidade com esse livro, para que você saiba o que Deus espera de você.
Deus estabeleceu um jeito de falar conosco. E Ele fala conosco quando nós abrimos a sua palavra. Deus fala conosco quando nós lemos a sua palavra. Então, a primeira atitude que você tem que tomar com o seu cônjuge é estudar a Bíblia. E antes de eu continuar os próximos passos, eu preciso fazer só um esclarecimento. Existe uma espiritualidade que é individual. Existe uma espiritualidade que é coletiva. Então você precisa separar um tempo para o estudo da Bíblia seu, sozinho. Aquele momento que você vai conversar com Deus sobre as suas coisas bem particulares. Mas é preciso também que você tenha um momento de estudo da Bíblia, de culto com a tua família, com o teu cônjuge e com os teus filhos. Então tudo que eu vou falar aqui, você considera que você precisa fazer isso particularmente, mas você também precisa fazer isso de maneira coletiva, com a tua família toda e, logicamente, com o teu cônjuge. Então separe um tempo para estudo da Bíblia, estudar a Bíblia sozinho, mas também estudar a Bíblia com a tua família, o que a gente pode chamar de culto familiar. O segundo passo é orar com frequência. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você, mas quando você ora, quando você fala com Deus, é você quem está falando com Ele. E aí acontece esse diálogo. O diálogo, a conversa com Deus, ela é uma conversa que vai com a oração e que vem com a palavra de Deus. Então ore mais. Mas aí você diz assim, mas eu não sei orar. Como é que orar? Querido, orar é abrir o coração a Deus como você fala com um amigo. Você tem um amigo. Como é que você fala com ele? Eu falo com meu amigo naturalmente. Eu uso as minhas palavras, as palavras do cotidiano. Então faça a mesma coisa com Deus. Você não precisa falar palavras bonitas ou ficar repetindo palavras. Você só precisa abrir o coração a Deus e falar daquilo que está dentro do teu coração. Orar é abrir o coração a Deus como você faz a um amigo. Fale para Ele daquilo que te deixa preocupado. Fale para Ele